vamos falar um pouco hoje, principalmente, sobre mobilidade de Goiânia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria começar perguntando para o senhor: Goiânia é ruim de mobilidade, igual as pessoas falam? Olá, Yuri, agradeço pelo convite. Na realidade, não é tanto assim. Isso é em alguns segmentos, alguns setores, né? Em alguns horários Em também, alguns né? horários também, né? Então, precisa de disciplinar mais aí o nosso trânsito, né? Em termos também de orientar a população como um todo, em termos de ter assim, um certo regramento quanto a usar os seus próprios veículos, a usar também as calçadas, enfim, né? E eu vejo que, assim, uma das coisas que melhora a mobilidade é a questão da malha viária, né? Então, o que é que acontece em cidades como Goiânia e outras cidades? Ela começa a verticalizar demais, né? Eu vejo hoje o setor Bueno, o setor Marista, o setor Oeste, né? Com as ruas que não têm caixa para suportar todo aquele fluxo de veículos no dia a dia, e se aprovam projetos lá, como no Jardim Goiás também, aí a coisa começa a ficar feia. Deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Eu acho que só fala mal do trânsito de Goiânia quem não conhece o trânsito das outras cidades. Lá nos anos 90 ainda, viajando, por exemplo, Los Angeles, Paris, Nova York, você simplesmente não anda, né? Tanto é que as pessoas veem em Nova York, tem muito, parece que tem muito táxi, é porque lá praticamente só tem táxi, porque ninguém se arvora a sair na rua. Tudo bem, tem um transporte público terrestre muito bom, tem um metrô que funciona, mas comparado a outras cidades maiores, Rio de Janeiro mesmo, São Paulo, né, não anda. Nessa comparação, Goiânia ainda leva vantagem agora em 2023? Sem dúvida, tá? Mas eu morei em São Paulo por vários anos e lá o pessoal é extremamente educado no trânsito, até porque eu falo a educação em termos assim do estado de necessidade, porque se não for educado, a cidade não anda mesmo, trava tudo. Então, eu via o seguinte, eu, saindo do meu prédio, o primeiro carro que me via saindo do prédio, ele parava, né, e deixava eu passar. Aqui em Goiás, não. Você está saindo, a pessoa te vê, vira a cara e empurra o carro para impedir a sua saída da garagem, né? E São Paulo é uma cidade extremamente muito bem sinalizada. Eu acho que esse fator de sinalização é um fator preponderante para a fluidez dos veículos. Falou em Los Angeles, em Nova York, Miami, sempre nós temos lá a sinalização horizontal, temos a sinalização vertical e a aérea também. Então, isso facilita muito para o transeunte, os motoristas e tudo se locomover de um lado para o outro. Quais são os pontos, vamos começar dos fortes primeiro, quais são os pontos fortes da mobilidade de Goiânia? Olha, na realidade, assim, nós temos os eixos estruturantes, né, que são os corredores, o corredor T7, o corredor T9, Já T63. estão tão incorporados na rotina, na paisagem da cidade, eles continuam funcionando, na sua opinião? É, precariamente, sim. Agora, já o corredor T7, nós fizemos toda a revitalização durante a nossa gestão frente a essa infra, a revitalização do corredor T7, né, com calçada acessível, né, fizemos todo um sistema de drenagem. A questão também de drenagem é um fator impeditivo da fluidez, que quando chove vira um caos aqui em Goiânia. No caso, o corredor T7, que vai desde a Praça Cívica até o terminal Bandeiras. Então, está totalmente urbanizado. Então, nós fizemos esse trabalho de revitalização com novos pontos de ônibus, com iluminação LED, né? Só faltou dos principais itens, que é a questão de colocar os semáforos inteligentes. E falta muito para isso ainda? Não, não, Porque às vezes é, é um pequeno detalhe que daí que atrapalha todo o trabalho, né? na realidade, as empresas, uma coisa que eu sempre contestei bastante foi com relação às licitações por menor preço. Então, a empresa vai e mergulha no preço
depois elas querem realinhamento, querem aditivo, né? E isso aí atrapalha muito em termos de a gente ter assim, uma produtividade maior assim, na execução do serviço. Então, esse corredor T7 era para estar pronto há bastante tempo. Então, é muito vai e vem, para, aí a empresa vai e força uma situação, e a gente tem que fazer uma readequação para que continue o trabalho de maneira assim, a tornar a nossa cidade mais humana, né, com maior qualidade de vida, a gente gostar de viver aqui em Goiânia. Eu gosto, apesar de ter vivido 27 anos fora daqui, eu sempre falo que eu saí de Goiânia, mas Goiânia não saiu de mim. É normal, normal. Agora, eu pergunto, essa questão do menor preço, da lei de licitação, realmente é uma questão controversa, né? E muitas vezes é impeditivo e propiciona várias outras coisas que não é nosso tema aqui. Mas deixa eu perguntar, a questão do menor preço, ela funciona em questões de obras de infraestrutura? Por exemplo, a questão do preço não está intimamente ligado à qualidade final do produto? Pois é. Então, eu acho que teria que ser menor preço e técnica, né? Então, a empresa está realmente capacitada para executar determinado serviço. Então, hoje em dia, se uma empresa empreiteira tiver um resultado aí de 15%, 20%, pode botar a mão para o céu. Na realidade, em cima dos preços que a gente dava como preço de referência, eles mergulhavam em 25%, 30% de desconto. Eu chegava para o empreiteiro e falava assim, olha, você não vai dar conta de fazer essa obra. Ou então, nós não estamos sabendo orçar. Eu falei assim, eu sou do ramo, se eu fosse você, não pegaria essa obra. E não dava outra. A pessoa pegava, uma semana, 2 semanas depois, estava entregando a obra e chama o segundo colocado não quer mais, é uma nova licitação, isso aí atrapalha bastante assim, a implementação do programa de obras que os governos estabelecem. Qual que é o principal ponto de estrangulamento na questão da mobilidade urbana em Goiânia? Eu considero, Yuri, a questão da sinalização. Tá? Então, hoje, Goiânia é uma cidade muito mal sinalizada. Então, você vê os prédios, você não tem um número, as placas de sinalização são todas elas já desbotadas, que você não tem como fazer a leitura. Eu trouxe aqui uma placa que é utilizada lá em São Paulo, uma placa de sinalização dos cantos dos quarteirões, que elas são de 30 por 60. E em cima, na parte de cima, vem o nome de guerra da rua. Por exemplo, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, só vem Juscelino, estourado, grande, embaixo escreve-se pequeno, e mostra que daquele quarteirão vai do número, por exemplo, 100 ao número 500. Então, se você vai até para o número 1500, você já sabe que você tem que andar mais 1 quilômetro, então não fica procurando de quarteirão em quarteirão. Então, se nós adotássemos isso aí, se nós fizéssemos a sinalização horizontal de todas as ruas, a vertical também, né? E a aérea, que aparecia de longe, você vê o nome da rua, escrito às vezes, nunca fecha o cruzamento, né? Eu vejo, no caso aqui da 104 e da 94, que é a Olinto Manto da Silveira, está lá parada proibida de um lado, porém não delimita as 2 faixas, né, de trânsito dos veículos. Então, o que acontece? Um que chegue 40, 50 centímetros na outra faixa, já fecha todo o trânsito e forma-se aquela fila indiana, né? Então, são detalhes pequenos como esse, né, que faz com que, em implantados, a gente tenha assim, uma maior fluidez também. Uma das coisas também que eu sugeri, por exemplo, Marginal do Botafogo. Marginal do Botafogo tem várias pontes. E cada uma dessas pontes tem uma obra de arte de um artista goiano. Por que não revitalizar essas obras de arte? Está bem acabado. E aí o pessoal de longe, olha, na rua
Uma referência urbana, né? É uma referência urbana. Você chega em São Paulo, por exemplo, você tem na Marginal Tietê. Então, lá você tem a Ponte do Limão. Então, a ponte é amarela. Então, você já sabe que você está chegando no bairro do Limão. Aí, depois tem a Ponte da Casa Verde. Então, do bairro Casa Verde. Aí chega, então você tem a ponte pintada em verde. E aí tem os painéis também, as fachadas dos prédios, né? Você vê assim um painel da Tomiotaki, por exemplo. Aí você já sabe onde está. E tem muitos grafiteiros que fazem isso também. E é bacana isso, porque une a arte, né, com a questão da sinalização, né? Exatamente. Interessante. Na região da Paulista, o Cobra lá já fez muita grafitagem, né, nas fachadas dos prédios. Aí é um ponto de referência, como você às vezes anda com uma certa tranquilidade no Rio de Janeiro, porque tem os acidentes geográficos, né? Você tem lá o Pão de Açúcar, o Corcovado, enfim, isso aí te dá uma orientação muito boa. É interessante isso. Agora, a questão em Goiânia funciona. Você estava lá na implantação da T7, lá, você sabe, aquela faixa exclusiva de ônibus, aquilo funciona em Goiânia? Com a educação do nosso motorista? De certa forma, sim, mas até porque quando começa a doer no bolso, a pessoa obedece, né? Então, na região que você não pode ocupar toda a faixa de ônibus, aí você já tem as câmeras que... Quer dizer, se tiver aquele pardalzinho lá que pega e que multa, a pessoa obedece. Se não tiver, não obedece. Se não tiver, não obedece. Né? Nossa, que coisa. O transporte público, no Brasil, é muito, vamos dizer assim, achincalhado, né? A gente vê nas redes sociais mesmo, qualquer foto de ônibus, qualquer coisa, parece assim que a gente tem o pior transporte público do mundo. Como que é o transporte público? Queria que você fizesse essa avaliação no Brasil e em Goiânia. Em Goiânia, né, que é a nossa maior cidade metropolitana do estado. Só fazendo uma ligeira correção, não é da Goinfra, não. Isso é infra da Prefeitura Municipal de Goiânia. Ok. Tá, ok? Olha, o sistema de transporte coletivo, ele funciona muito quando você tem assim, uma malha realmente projetada para o tamanho da cidade. Tá? Quando da concorrência para o metrô de Brasília, então eu estive em Moscou para ver o sistema de metrô que tem lá. Bonito, né? Muito bonito. E é um sistema de metrô que ele é radial, né? E ele é também retangular. Tá? E, para se ter ideia, a diferença da cota de soleira da estação mais baixa para a alta, né? É de 70 metros. Né? Você vê assim. Então, lá você vai para todos os pontos da cidade de metrô. Então, você tem também o metrô de Nova York, você tem de Paris, enfim, que funciona bem. Recentemente, eu tenho uma filha que mora em Londres, estive com ela, nós andamos de metrô lá o tempo todo, na maior tranquilidade e com os horários cumprindo religiosamente. Para se ter uma ideia, eu tenho uma filha também, quando ainda criança de seus 16 anos, ela passou um ano no Canadá. Né? Aí, lá, ela só se movimentava de ônibus. Quando voltou para São Paulo, né? Eu disse, pai, tal, me dá aí os diretórios aí, para que eu agora só vou andar de ônibus aqui em São Paulo também. Né? No primeiro dia, ela já desistiu. Então, as coisas realmente não funcionam, os ônibus não chegam nos horários previamente determinados, né? Nem são previamente determinados. E aqui nós temos uma obra estruturante, duas obras estruturantes, que é a questão do BRT, né? Que, infelizmente, ela ainda não foi concluído. Isso nem foi por questão de problema da prefeitura, não. É questão dos órgãos de controle. Então, os órgãos de controle, às vezes, travam o desenrolar das obras. Nós tivemos um caso clássico, que foi em abril de 2020, nós já estávamos chegando à Praça Cívica, né? E com recursos disponíveis para dar terminalidade à obra até o terminal Isidora. Aí veio o IPHAN e paralisou a obra. Mas por que paralisou? Nós já estamos aqui na Rua 2, já chegando e tal.
Ah, é, é a questão lá da torre do relógio, que pode desplacar, enfim. Eu disse, não, mas aqui tá, o trânsito está impedido, eu não vou usar rolo vibro, vou passar só rolo liso, sem vibração, é muito menos que a vibração provocada pelos ônibus. E segurou essa obra. Né? Eu falei assim, eu saí lá do Recanto do Bosque, não vi uma telha sequer fazendo todo o sistema de drenagem. Aí o superintendente, o então superintendente, falou, olha, o engenheiro não vê o que o arqueólogo vê. Então, como se diz, o arqueólogo vai achar uma telinha ali. Tá? Então, isso aí paralisou a obra e só depois de terminado o governo Illes que ela foi retomada. Qualidade de transporte coletivo em Goiânia, na sua opinião? Olha, ele deixa muito a desejar. Tá? Eu acho que tem que ser melhorado, tem que botar ônibus mais modernos, já estão aí tentando colocar ônibus elétricos, né? Então, nós temos esse corredor também em Anguera, que, inclusive, a CEINFRA já fez um trabalho de cooperação mútua, de fazer a pavimentação de todo esse trecho. Então, vai dar uma melhorada, mas nós temos que botar equipamentos muito mais modernos para que a gente tenha uma qualidade bem melhor. O que a gente tem de tecnologia para a mobilidade urbana? Porque eu me lembro, não me lembro nem de que ano, mas com certeza mais de 15 anos, o hoje vereador Sandy Júnior era candidato a prefeito de Goiânia, e ele falou, olha, eu vou criar uma onda verde, porque todos os sinais, você vai sair de um aí, na frente já vai abrindo, e a coisa vai fluir, né? Aí eu ficava até pensando, né, mas e os carros que estão do lado, vão ficar fechados? Como é que vai fazer? Porque não é só uma coisa. Aí a tal da onda verde, do semáforo inteligente, o que a gente tem de tecnologia? E aproveitando essa coisa de semáforo inteligente, com tanto semáforo que tem nessa cidade, se adianta? Na realidade, isso aí funciona mais para os corredores estruturantes, né? Então, você vem na T9, por exemplo, você vem onde é permitido 60 km por hora. Então, se os semáforos estiverem realmente sincronizados, né, o semáforo agindo de uma maneira inteligente, aí você tem como fluir nesse patamar aí de velocidade. Por exemplo, já no caso do BRT, quando implantado, todas as vezes que chegar no cruzamento, então, o semáforo já faz a leitura e ele já fica verde para nós termos aí passar para uma velocidade aí de 15, 20 km por hora para 40 km por hora, né, a velocidade média de deslocamento do BRT. Além disso, o que a gente tem de tecnologia para trânsito? Tem alguma coisa que conte o número de veículos que passa daquela via? O que existe? Não, tudo isso existe, né? Então, você já tem a central de controle que você faz a medição do fluxo diariamente, né? E outra coisa também que é interessante é nós termos as calçadas acessíveis, né? Nós ficamos, eu era presidente do Fórum da Engenharia Goiana, e nós ficamos 14 meses lá no CREA, desenvolvendo a cartilha da calçada sustentável, né? E hoje nós já temos algumas, e a questão do cadeirante, principalmente, do transeunte, de uma maneira geral, as diferenças de níveis aqui em Goiânia são assustadoras, né? Então, você não tem como um cadeirante desenvolver o seu caminho assim da maneira bastante tranquila. Até uma vez nós fizemos uma experiência ali na Praça Cívica, e o prefeito Illes, isso foi anteriormente, quando eu fui coordenador do programa Poama Macambira Nicuns, né? E tentamos andar de cadeiras de roda lá na Praça do Cruzeiro, foi impossível, né? E hoje isso aí nós já fizemos, inclusive demos esse tratamento lá, onde os cadeirantes podem ir com toda a liberdade, né? Aquela liberdade de ir e vir. Essa questão da mobilidade urbana, não parece ao senhor que a gente está sempre sendo reativo
A gente não consegue ser proativo, a gente não consegue se antecipar aos problemas. Às vezes o problema acontece e tem que ser resolvido. Pois é, até voltando à questão da verticalização. Então, você, em termos de criar um plano diretor, né, e de mobilidade, enfim, você tem que ver se aquele determinado bairro, se as caixas da rua, realmente elas comportam aquilo que é projetado para construções futuras, né? Então, isso aí tem até a inversão, né? Você faz os prédios, enfim, para depois definir e tentar melhorar o sistema viário. Aí é um nó, né, para a Secretaria de Mobilidade, né? O senhor vê medidas sendo adotadas para garantir um crescimento urbano que seja sustentável? Olha, esse novo plano diretor ele já prevê isso aí. E outra coisa também que eu acho que é uma coisa bastante interessante é fazer com que os empresários eles voltem o seu olhar para o centro de Goiânia. Eu participei de uma ONG lá em São Paulo, que é a ONG Viva o Centro, o presidente era o Henrique Meirelles, né? Onde na época, eu era o diretor superintendente da Encol, aí fizemos um prédio lá no centro da cidade, com um condomínio clube, todas as empresas foram para lá, que a Encol mostrava tendência de mercado, né? Então, São Paulo teve uma revitalização bastante grande do centro de lá. E isso aqui é fácil colocar aqui em Goiânia. Então, precisa despertar, né, para que passe a utilizar mais o centro, porque o centro aqui é dotado de uma boa infraestrutura de esporte, lazer, de comércio e serviço, e agora também com o BRT, que dentro em breve estará sendo inaugurado. Então, é um momento aí para você aliviar e tirar bastante carros das ruas, né? Que hoje a quantidade de carros aqui é quase que um carro por habitante aqui em Goiânia. O senhor acredita que o BRT vai resolver esse tipo de problema, que a pessoa vai conseguir deixar o carro em casa e ter essa opção? Porque só vai fazer isso se for realmente uma coisa que funcione, né? Se for rápido, se for, né, realmente efetivo. De certa forma, sim, né? Mas o goiano é fissurado em carro, ele gosta de andar de carro, né? Então, ele não tem essa cultura de usar o transporte coletivo, né? Isso aí a gente vê aí o dia inteiro, né? Uma pessoa só dirigindo o seu próprio carro, né? Nem o transporte solidário existe, né? Agora, uma última pergunta. Como que o senhor vê o futuro, com tudo que está acontecendo, com tudo que o senhor viu, como que o senhor vê o futuro da mobilidade urbana de Goiânia? Vai chegar num ponto em que nós vamos virar Los Angeles, que não vai, em determinada hora do dia não vai andar mesmo? Olha, se não disciplinar essa questão da verticalização de Goiânia, né? E se não criar novos eixos estruturantes, uma coisa que é extremamente importante aqui para a nossa cidade é a construção do anel viário. Hoje, dos 84 quilômetros de anel viário projetado, nós temos apenas 17 em funcionamento, e que já não é mais um anel viário, porque se transformou em uma avenida, que vai lá da Mabel até a BR-060, né? Então, nesse desvio que nós estamos lutando para que ele seja implantado ali da divisa com Hidrolândia até a saída lá do posto rodoviário de Anápolis, que são 44 quilômetros, nós deixaríamos de ter, no mínimo, 30 mil carros que passam por Goiânia sem destino na Goiânia. A cada dia, ali na BR, por volta daquela faculdade, passa 70 mil carros, né? E dentre os quais 30 mil não passam, não tem destino aqui é a nossa cidade. Então, nós teríamos que fazer esse anel como um todo e se criar um anel com amplitude bem maior, né, em termos dos 40 quilômetros de raio em torno aí de Goiânia, para que a gente tenha assim, uma fluidez melhor e uma qualidade de vida maior. Eu costumo dizer também que a BR-153 continua viva e continua matando. É verdade.
Bom, conversamos aqui sobre mobilidade urbana com o Dr. Zonan Matos. Muito obrigado pela entrevista. E vamos torcer, né, para a gente ter dias melhores, né, no trânsito. Dias melhores virão. Então, eu que agradeço também. Foi um prazer estar aqui com você, viu, Yuri? Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima.